convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Colossenses 3, vamos ler dos versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1, que diz: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A palavra de Deus em Colossenses 3, dos versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1, conduz-nos a uma das verdades práticas, mais práticas, podemos dizer, e transformadoras da vida cristã. Efetivamente, que a fé em Cristo, ela manifesta-se nas relações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, na família, no lar, no trabalho, nas responsabilidades sociais, nos nossos relacionamentos. Notem que depois de exaltar a supremacia de Cristo e da nova vida que nós temos nele, em Cristo, vida ressuscitada, vida regenerada, vida nova em Cristo, o apóstolo Paulo, ele agora desce das alturas da teologia até o chão da vida, deste mundo. Aqui ele fala os senhores segundo a carne, até a planície da vida diária. E note que ele fala de esposas e maridos, ele fala de pais e filhos, e agora de senhores, servos, e começa com servos, depois senhores, como está no capítulo 4, versículo 1, mostrando que ele não apenas seguindo o estilo grego, ou as convenções gregas de relações domésticas, em que os deveres eram para as esposas, para os filhos e para os escravos. Note que aqui ele segue o padrão de que há também responsabilidades e deveres para maridos, para pais e para senhores. Então, aqui uma dinâmica, uma mudança, portanto, do funcionamento disso quando se trata de cristãos. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Colossos. Na linguagem moderna, quando fala de senhores e servos e senhores, a linguagem moderna seria de trabalhadores e empregadores. E talvez alguém pergunte assim, mas se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, fomos libertos, portanto, da lei, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, como lemos em Romanos 8, por que nós precisamos de regras? Para que essas regras? Se o que nasceu do Espírito anda no Espírito, para que regras? E a resposta está na própria estrutura da carta. A estrutura da carta aqui, ela é semelhante àquilo que nós vemos no livro de Êxodo, porque a Escritura nos mostra que Deus primeiro deu os mandamentos, não é? E depois ele mostrou como aplicar os mandamentos. Vemos isso na própria estrutura do livro da aliança. Ele dá os 10 mandamentos e depois como praticar isso na vida. Então Paulo primeiro dá a teoria e depois ele, na parte de exortação da sua carta, estamos na secção de exortação da carta, mostrando como aplicar o que foi dito para aqueles que nasceram de novo, como é que deve ser a vida deles efetivamente na prática. Então ele mostra como os grandes princípios do evangelho, eles se tornam visíveis, portanto, nos relacionamentos reais
da nossa vida. E a fé, ela não é, portanto, uma ideia, uma espécie de ideologia, de filosofia, mas ela é um modo de viver, efetivamente. E os primeiros a receber, e se nós olharmos aqui, vamos voltar um pouquinho antes, os que perceberam primeiro, os primeiros a perceber se Cristo realmente habita em nós, são aqueles que convivem conosco. Quando nós somos transformados por Jesus, quem primeiro percebe isso são os que estão à nossa volta. Então, a família, os colegas, os subordinados, os superiores, os primeiros que percebem, portanto, a mudança em nós, são aqueles que convivem conosco. Então, faz todo sentido, ele fala de nova vida, e agora ele fala como que é a relação desses que nasceram de novo, nos seus relacionamentos, no ambiente onde eles estão. Uma espiritualidade que não alcança esses relacionamentos, que não impacta os que estão à nossa volta, é vazia, e não é verdadeira, é apenas uma espécie de representação. No domingo, ao olhar para mim, eu pareço ser tão piedoso, nas orações com os olhinhos fechados, no louvor com as mãos estendidas, mas lá no trabalho é tudo o contrário, uma vida diferente, uma conduta hostil, e não parece nada daquele crente ali no ambiente da comunidade, no dia do culto. Portanto, Paulo não pregou esse tipo de evangelho, que há portanto, um divórcio entre a vida no culto, né, e uma pessoa no culto e uma pessoa na vida no dia a dia. Tem que haver uma coerência, efetivamente. Mas eu queria destacar aqui no versículo 22 o contexto histórico desta recomendação, porque aqui nós temos um elemento polêmico e é importante nós já ressaltarmos algumas diferenças no nosso contexto. Quando Paulo escreveu essas palavras, o mundo romano estava mergulhado numa estrutura social, eu poderia dizer, brutal. Havia cerca de 60 milhões de escravos, metade da população estima-se que era de escravos, metade do império era constituído de escravos. O escravo ele era visto como uma propriedade e não como uma pessoa. O jurista Gaio, por exemplo, dizia que o Senhor possuía o poder de vida e de morte sobre ele. E muitos desses escravos eram marcados na testa com a letra F de fugitivos, no sentido de... e podiam ser mortos, inclusivamente, sem nenhum julgamento formal. Eles não tinham os mesmos direitos que os outros. Aristóteles, grande filósofo, ele definiu o escravo como uma ferramenta viva. É assim que ele definiu o escravo. E os escritores da época classificavam os escravos como instrumentos agrícolas. Olha, eu tenho aqui uma enxada, eu tenho aqui essa carroça, e tenho aqui esses 3 escravos, e é um instrumento agrícola, efetivamente. Portanto, era um sistema desumano, um sistema sem esperança. Era esse o sistema da época. E é precisamente neste contexto que o apóstolo Paulo, então, ele não fala como revolucionário político, mas como um reformador espiritual, como um transformador espiritual. Ele não incita a congregação a uma espécie de revolta, mas ele planta o fermento do evangelho, e que com o tempo esse evangelho acabaria por destruir as bases da lógica da escravidão. E não podemos esquecer, e vamos chegar lá ainda, ele escreveu uma carta a Filemon, que era grande líder naquela igreja. De lá saiu o Onésimo, e é ele que está levando a carta. O Onésimo está levando a cartinha para entregar lá ao pastor. E o Onésimo é um escravo fugitivo. Então, olha a complexidade do trabalho. O Evangelho diz assim, em Gálatas 3:28, eu falo Evangelho porque é uma implicação óbvia do Evangelho. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Ninguém é superior a ninguém. A nossa dignidade é a mesma em Cristo, para a glória de Deus. E essa nova comunidade cristã, esta igreja, é o lugar onde todos os relacionamentos, nesse caso, eles são renovados sobre o senhorio de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. E, portanto, essa carta, ela seria lida nas assembleias, lida efetivamente nos cultos. E tanto servos como senhores, né, ouviam no culto, atentos, talvez inquietos, porque eles sabiam que a fé cristã, ela não deixava
as estruturas humanas intocáveis. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, muita coisa muda na vida da pessoa. A maneira como ela se relaciona no casamento, o tipo de união que ela acha que é casamento, o tipo de vida na família, a educação que dá para os filhos, os lugares que frequenta, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma mudança completa na nossa vida. A plenitude de Cristo, aquela mesma que enche o universo, que sustenta todas as coisas, deve encher também o escritório onde eu trabalho, a oficina onde eu trabalho, o lar, o campo, tudo na nossa vida, todas as esferas. Quando nós trabalhamos com fidelidade, com justiça, com amor, nós nos tornamos espelhos da graça de Deus onde nós estamos. Este é o padrão do Evangelho. E note os versículos 22 ao 25, porque aqui nós temos a chamada à obediência sincera. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, como para agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então ele começa com os que têm menos poder. Os que têm menos poder, ele começa. E ele termina com os que têm mais poder. Lá no capítulo 4, versículo 1. Aqui, ele não promete libertação social, mas ele oferece algo maior, infinitamente maior. Um novo motivo para viver. Um novo motivo para trabalhar. A obediência aqui não é uma submissão cega, mas é testemunho cristão. Viva para Cristo e trabalhe para Cristo. E testemunhe de Cristo. É o seu principal alvo nesta vida. Então, a expressão não servindo sob vigilância, até o termo vem do grego, é oftalmodolia, doulo, servo, dolia, oftalmodolia, oftalmologista. Então, aqui seria, não trabalhe como se estivesse sob o olhar do seu chefe, ou só quando está sob a vigilância do seu chefe. Porque isso seria hipocrisia, né? É o trabalho hipócrita, aquele serviço para agradar, portanto, aos homens. Mas o cristão deve trabalhar consciente de que está sob o olhar do Senhor. Literalmente, na presença constante de Deus, ele sabe que o seu verdadeiro patrão é o Senhor Jesus Cristo. Olha a mudança da dinâmica da vida cristã. Eu não estou aqui no meu trabalho a fazer isto apenas porque tem um chefe a olhar. Eu estou a fazer o melhor porque eu sou um cristão e farei para a glória de Deus e farei para o meu Senhor. É a minha motivação. O apóstolo, ele prossegue no versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Palavra poderosa essa. Tudo, não apenas o que é espiritual, mas o trabalho. Eu pensava que só cantar hinos, ou pregar, não é? Ou evangelizar, mas tudo, o trabalho, o estudo, o serviço doméstico, o ofício diário. Jovem, quando a sua nota é baixa na escola, quando você não estuda e não se dedica e tem notas baixas, saiba que é para o Senhor que você deveria fazer isto. E, portanto, a sua dor no coração de não executar um bom trabalho deve ser diante do Senhor primeiro. Quando há uma falha lá no ambiente de trabalho, primeiro é diante do Senhor, porque nós servimos a Cristo. Ele é o nosso Senhor. Esse é o ponto de Paulo. Não apenas o que é espiritual, mas o trabalho, o estudo, o serviço doméstico, tudo é para o Senhor. Então, o trabalho do cristão é um ato de adoração. Esse conceito foi fortemente enfatizado por Martinho Lutero. Quando Lutero, ele vai demonstrar que não há sagrado e profano na vida de um cristão. Ou seja, agora nós estamos... é a festa sagrada, é culto. Mas agora não, agora é a festa profana. Essa distinção entre sagrado e profano, que é muito comum no catolicismo romano. Nós vamos ter agora, por exemplo, a missa, as atividades religiosas da igreja, o calendário litúrgico. Então aqui eu sou o padre, estou dando aqui as bênçãos, estou a falar isso, aquilo, outro, mas agora eu vou para o forró-bodó dançar com os irmãos, porque agora é a festa profana. Acabou o culto, agora vamos dançar um bocadinho, como eu já vi isso acontecer na minha cidade, e, portanto, vivendo uma vida dupla. Uma coisa bem estranha. Paulo não ensinou este evangelho, não é o evangelho de Jesus este, não faz sentido nenhum. Jesus entra e muda tudo. Há uma coerência entre aquilo que eu faço
no culto e também na vida no dia a dia. Então o servo de Cristo, ele varre o chão como quem limpa o templo. Ele ensina, ele cozinha, ele conduz, ele constrói tudo com sinceridade e temor do Senhor. O Evangelho santifica, portanto, o labor humano. O trabalho é redimido. Deus mandou o homem trabalhar no Éden. O trabalho não é uma coisa maldita. Só que o pecado contaminou a dinâmica do trabalho, contaminou a relação do trabalho, e Jesus restaura isto. No primeiro momento, restaurando a nossa vida. Mas haverá um momento na história da redenção em que toda injustiça será desfeita pelo próprio Rei Jesus que virá. E Paulo acrescenta, versículo 24, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Importante isso, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. No mundo antigo, o escravo não podia herdar nada. O que o escravo vai herdar? O meu patrão morreu, ele era fazendeiro, e agora eu vou herdar também. Eu estive numa fazenda enorme no norte, lá em cima, em Santo Tomé, lá na fazenda, onde tem um café maravilhoso e tudo aquilo, e tem um histórico lá do passado. Aquelas grandes casas, aquela estrutura toda, aqueles patrões morreram, mas aquilo não ficou para os que estavam lá a trabalhar. Os escravos que estavam lá não receberam um tostão. Agora está a ter, claro, as famílias que tomam conta daquilo estão a usufruir. Mas no sistema em que a escravatura está funcionando, o escravo não recebe nada, a não ser que o patrão fique tão feliz com aquele escravo e diz, olha, você vai herdar tudo, vou te dar liberdade e dar também tudo que eu tenho. Mas não era um padrão da época. Mas o servo de Cristo, ele é herdeiro. Então aqui Paulo está dizendo, vocês que são escravos, vocês têm uma herança. Que mensagem poderosa naquele contexto. O evangelho, ele inverte as posições. O escravo torna-se filho. O trabalhador simples ali recebe herança eterna. A recompensa, ela não vem da terra, ela vem do céu. Este é um ponto fundamental aqui, já para colocar a ordem naquela congregação. Então, e isso vemos logo como Paulo escreveu para Filemon. Ele é meu irmão e agora também é seu irmão, recebe-o como irmão. O evangelho mudou, transformando-os em irmãos. Paulo também adverte, aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Muito cuidado, hein? Palavras bíblicas aqui. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nisto não há acepção de pessoas, está aqui no versículo 25. Portanto, o juízo de Deus, ele é imparcial. Deus não faz distinção entre patrões e empregados. A justiça de Cristo, ela é imparcial. Ele corrige o abuso de autoridade, também como corrige a negligência no serviço. Eu sou negligente no serviço, ele corrige. O abuso da autoridade, ele também corrige. O evangelho, então, ele chama-nos a trabalhar com integridade, mas também a liderar com justiça. É muito importante. O cristão, então, não trabalha porque ele é vigiado, mas porque ele é regenerado. Eu não estou aqui, entenda bem. Irmãos, quando eu estou falando desse tipo de coisa, eu tenho que me lembrar dos debates que acontecem atualmente nas universidades. Vem para aqui um pregador e diz o seguinte, trabalhem porque isto glorifica a Deus. E alguém pode pensar assim, será que ele é nazista? Porque na altura dizia, o trabalho liberta o homem. Eu estava logo uma faixa enorme no período nazista. Então alguém pode fazer associação. Mas não faça esta associação, porque Deus estabeleceu o trabalho na criação. Sem trabalho não há nada. Nós temos que trabalhar, temos que produzir. Portanto, eu não estou aqui entrando numa lógica louca, mas é o padrão estabelecido por Deus na criação. Olha, a família foi criada na criação. O casamento na criação. Porque ali surge o casamento, ali surge a família. O trabalho também na criação. O descanso também na criação. Então, isso faz parte da estrutura de Deus, do plano de Deus para o ser humano. Mas há uma lógica aqui. Nem os patrões, os que lideram, podem ser injustos, porque não podem, e nem os trabalhadores, efetivamente, devem ser negligentes. E ambos estão debaixo de um Senhor, porque há um Senhor sobre todos nós. Então, cada tarefa, para nós, ela se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. Porque se eu estou fazendo isso para a glória de Deus,
Aliás, imagine se eu pastoreasse a igreja aqui apenas para atender a clientela evangélica, o gosto do freguês, e não para o Senhor. Seria uma tragédia, sim ou não? Mas se é para o Senhor, de acordo com o padrão do Senhor, eu serei bênção para os irmãos. Então, a única forma de sermos bênçãos, de eu ser uma bênção para o irmão ser bênção para mim, é fazendo para o Senhor, conforme o padrão do Senhor. Agora o capítulo 4, versículo 1, porque também tem a responsabilidade dos senhores. Senhores, tratai vossos servos com justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Então aqui Paulo inverte a direção agora da autoridade. No mundo grego, o Senhor nesse caso, podia fazer o que ele quisesse com o seu escravo. Mas o apóstolo diz aqui, também vós tendes um Senhor. E aqui temos uma revolução silenciosa. O poder humano é relativo, o poder humano é temporal, toda autoridade humana é delegada. Então, o patrão deve exercer o seu papel como um mordomo da graça de Deus, com justiça, respeito e compaixão. É claro que na família, o chefe da família, o homem tem lá a autoridade que Deus deu, o patrão tem autoridade no seu ambiente de trabalho, os pais sobre os filhos, os presbíteros na igreja, tudo isso, mas é uma liderança serva. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor, um só Senhor. Portanto, a justiça aqui, essa expressão de kaiosine, a justiça e equidade, que aparece aqui também, que é isotes, ou seja, justiça e equidade fala aqui de retidão, fala aqui de empatia. Efetivamente, o empregador cristão deve reconhecer a dignidade do seu trabalhador. Então, a liderança cristã não é domínio, a liderança cristã é serviço. Olha, eu tenho muitos recursos, eu vou te empregar e vou te ajudar também. Então, há uma troca justa e há aqui um tratamento digno para com aquele que trabalha. Então, quem manda deve servir, e quem serve deve fazê-lo como para o Senhor também. O exemplo máximo para nós é Cristo, porque sendo o Senhor, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Lemos isso em João 13, ele é o Senhor, sim ou não? E lavou os pés dos discípulos. O Evangelho transforma a autoridade em cuidado e o poder em serviço. O poder em ministério. E ser chefe, ser um gestor ou ser um líder é exercer um tipo de sacerdócio no mundo. Representar, então, o caráter de Deus diante dos homens. Eu recebi dele esse dever, eu tenho este poder, essa autoridade, e vou exercê-la no modelo de Cristo. Esse é o padrão. O apóstolo aplicou aqui este princípio de um modo concreto quando ele enviou o escravo fugitivo, Onésimo, de volta a Filemon. E ele pediu, como está lá em Filemon, capítulo único, verso 16. Ele pediu para que recebesse não mais como escravo, mas como irmão. Ele até diz o seguinte, se ele te deve alguma coisa, que se ele fugiu, talvez levou alguma coisa que não devia. Ele próprio, pertencia ao seu dono. Olha, se deve alguma coisa, põe na minha conta, que eu, assim que for, eu vou pagar a dívida. Paulo demonstrando o seguinte, olha, ele é meu irmão, é muito útil para mim, e eu devolvo para você, eu queria reter para mim, porque ele é muito útil para mim. Uma bênção na minha vida, e que você receba ele como irmão, muito útil para a sua vida também. Portanto, o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, ele não faz uma revolução pela espada, mas ele faz uma revolução pelo coração. Se Jesus muda o coração de senhores e escravos, mudou, transformando em irmãos, toda a dinâmica vai mudar. Não tem jeito. É isso que o Evangelho fez. Quando o patrão é justo e o trabalhador é fiel, ambos refletem o caráter de Cristo. Então, o local de trabalho torna-se um espaço de santificação, um lugar bom. O Evangelho, então, ele redefine, ele redime o labor humano. Trabalhar é servir ao Senhor dos céus. É o ponto final aqui no versículo 4. Concluindo, trazendo essa mensagem para o Evangelho, relacionando esse princípio ao Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui que a mensagem de Colossenses 3, 22 até o capítulo 4, versículo 1, ela é cristocêntrica. Cristo é o Senhor do trabalho. Ele é o motivo para trabalhar, ele é o modelo de serviço, ele é o alvo. É por causa dele, é por ele, é para ele. Esse é o ponto. Toda a ética cristã funciona dessa forma. Portanto, a vida profissional, quando é vivida à luz do Evangelho, ela deixa de ser uma mera rotina, ela torna-se um culto.
toda a vida vivida na presença de Deus e para a glória de Deus. A minha vida como uma liturgia para Deus. Os meus atos como sendo atos litúrgicos. O que eu estou fazendo aqui, em primeiro lugar, para Deus. É para o seu bem, porque Deus faz o bem ao próximo e me ensinou a fazer isso também. Mas é, em primeiro lugar, para o meu Deus. Mas isso só é possível quando Cristo... porque Cristo primeiro serviu-nos. Por que eu posso servir? Porque primeiro Cristo serviu-nos. Ele assumiu a forma de servo, obedeceu até a morte e morreu pelos nossos pecados. Ele suportou a injustiça para que fôssemos justificados. Por isso podemos servir. Ele suportou então isso por mim, ele ressuscitou dentre os mortos e agora ele reina como o Senhor diante de quem todos, patrões, empregados, pais e filhos, maridos e esposas, todos um dia irão prestar contas de como exerceram a autoridade, de como serviram. E no Calvário, o maior Senhor tornou-se o maior servo. Ele é o modelo. E é por isso que ele é digno de todo serviço, de todo o nosso serviço. O trabalho, então, é redimido como uma expressão de gratidão ao Senhor. Deus me deu vida, saúde, forças. O trabalho é importante, Deus mandou o homem cultivar o jardim, e nós estamos a trabalhar, efetivamente. Então, o ócio, a preguiça, a inatividade, não glorifica a Deus. Aliás, nós sempre falamos do descanso. Nós já temos tido até folgas a mais. Se vocês não repararem bem, 6 dias trabalharás, no 7º, descansarás. Ou seja, o descanso é importante, mas o trabalho também. Ou seja, tem que trabalhar, tem que ter descanso, mas tem que ter trabalho também. Quando o cristão trabalha com fidelidade, quando o patrão ele é justo, ele age com justiça, quando ambos servem com amor, a plenitude de Cristo ela manifesta-se no mundo. Então a fé torna-se visível. Ninguém vê a minha fé, mas nas atitudes as pessoas estão a ver a minha fé sendo manifestada através das minhas obras. Então o evangelho, ele encarna-se no cotidiano. Eu recordo-me, foi uma experiência muito maravilhosa, eu glorifico a Deus por essa experiência. No dia em que eu pedi conta do meu trabalho, porque a partir daquele dia eu seria um pastor sustentado pela igreja. Eu tinha sido promovido há 3 meses antes, eu estava muito bem, e todo mundo dizia que eu ia ser o presidente daquela empresa. Eu sabia de cor o nome de cada funcionário. Eu trabalhei como supervisor de uma garagem de autocarros que fornecia, na altura, o transporte coletivo da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Eram mais de 700 funcionários. Então, eu fazia as escalas todas. Tinha problemas de acidentes na rua, tinha que resolver, ligado com a Prefeitura Municipal de Vila Velha. E a ideia era, ele vai ficar aqui. Eu conseguia pregar, dar aulas no seminário, tudo trabalhando lá. O patrão me deu toda a liberdade. Ele disse, olha, você está livre, quando estiver livre, pode pegar sua Bíblia, pode estudar, não tem problema nenhum. Eu sei que você gosta de fazer isso e tudo, pode ficar à vontade, mas não pode deixar falhar aqui com o trabalho. E eu ficava estudando e depois parava e tratar dos problemas. Então, sempre com a minha Bíblia mesmo no trabalho. O patrão deixou, falou comigo, o dono da empresa. O Lorenzucci, o italiano que tomava conta, era o dono daquela empresa. Mas no dia que eu pedi conta, que eu pedi para sair, ele disse, olha, se você fizer isso, você vai perder todos os seus direitos. Porque você tem direito a uma imunização e tudo isso. Mas eu não vou fazer isso com você não, porque você foi um bom funcionário. Eu vou pagar tudo. Mesmo você não sendo... saindo por sua conta. Eu vou pagar como se você fosse demitido pela empresa, para você ter o direito. E um colega que estava do lado disse, olha, isso quer dizer então que se um dia você quiser voltar para esta empresa, as portas estão abertas. E o dono da empresa disse, negativo, este rapaz nunca mais vai voltar para essa empresa. E eu tomei um susto, pensei, poxa vida, será que ele está zangado comigo? Mas por quê? Porque tudo que ele fizer vai dar certo. Que coisa extraordinária. Eu fiquei assim, impressionado. Tudo que eu fizer vai dar certo. Ele está com muita esperança em mim, Senhor. Porque ele é uma bênção aqui para a nossa empresa. Eu ouvi o testemunho claro da minha conduta como funcionário de um servo de Deus naquela empresa. E ao ouvir isso, eu aprendo o seguinte, porque eu servia não a ele, mas ao Senhor. E ele percebeu isso. E ele reconheceu isso. Nos cultos que eu pregava lá no trabalho, também reunia os funcionários, eu pregava também no trabalho.
Então, note, meus irmãos, é verdade, tinha um momento de culto no trabalho, eu pregava para eles. Então, e depois mandava embora alguns que estavam fazendo coisa errada, que estavam a roubar e tal. Portanto, então, assim, notem que nesse ambiente de trabalho, você pode ser luz. O irmão pode ser uma bênção para o seu patrão, e o seu patrão pode ser bênção para os seus empregados. Deus pode usá-lo para levar o evangelho para os seus empregados. Este é um ponto fundamental. Os primeiros cristãos, eles foram reconhecidos não pelos seus discursos, mas pela forma como trabalhavam e como tratavam os outros. O modo como eu trato as pessoas e como eu sirvo diz muito sobre o meu caráter. Um antigo escritor do 2º século, Justino Mártir, ele diz o seguinte: muitos, falando dos cristãos, muitos foram transformados de violentos e tirânicos em mansos e pacientes, porque viram a constância e a bondade dos cristãos com quem conviviam. Mansos, humildes, deixando um exemplo, Deus usou essas pessoas para tocar no coração de pessoas tirânicas, pessoas violentas. Que o mesmo aconteça conosco. Que ao fazerem negócios conosco, ao trabalharem conosco, ao nosso lado, ao conviverem conosco, as pessoas possam dizer: ali está alguém que é cheio de Cristo, da plenitude de Cristo, porque Cristo é tudo em todos, e onde Ele reina, a plenitude, a justiça e a paz. Amém, meus irmãos.